Continuando agora o tópico 2, nós vamos falar do efeito dos elétrons não ligantes e de ligações múltiplas nos ângulos de ligação, certo? Porque quando nós vimos no tópico anterior o ângulo de ligação de cada rearranjo, em algumas moléculas os ângulos de ligação não são exatamente igual ao que aparece num rearranjo. E vamos explicar o porquê disso ocorrer. Isso tem a ver com o efeito, então, desses pares de elétrons não ligantes, quando ocorrem, e quando existem ligações múltiplas nas moléculas. Então, para a gente determinar então, esse efeito, nós devemos, então, observar qual é o arranjo para a molécula. Mas quando a gente observa o arranjo, a gente está pensando apenas nos elétrons, né? Os elétrons de cada domínio de elétrons, que podem ser pares de elétrons não ligantes e pares de elétrons que formam a ligação química. Bom, nós damos o nome à geometria molecular pela posição dos átomos dentro do arranjo, como foi mostrado na tabela anterior, no tópico anterior. Por exemplo, se nós tivermos um arranjo tetraédrico, ele pode apresentar 3 tipos de geometria. A geometria tetraédrico, caso você não tenha nenhum par de elétrons não ligantes. A geometria piramidal, que é o caso de você ter um par de elétrons não ligantes no arranjo tetraédrico. E a geometria angular, no caso de você ter 2 pares de elétrons não ligantes no arranjo tetraédrico. Tá certo? Então, quando nós vamos determinar a geometria molecular, a gente ignora os pares de elétrons não ligantes, para você determinar se a geometria é angular, piramidal ou tetraédrica, nos exemplos que eu acabei de citar para vocês. Mas todos os átomos, eles devem obedecer a regra do octeto quando você tem um arranjo tetraédrico, tá certo? Então, se você tem um arranjo tetraédrico, você vai ter 4 domínios de elétrons, e esses 4 domínios de elétrons fazem com que o átomo central na molécula ele tenha o octeto completo. Continuando aí, nós vamos mostrar esse efeito dos elétrons não ligantes de ligações múltiplas num exemplo experimental aqui. No caso da molécula de metano, CH4, amônia e molécula de água. Todas essas 3 moléculas, elas têm um arranjo tetraédrico, mas os ângulos de ligação vão diminuindo quando passamos do carbono para o nitrogênio e do nitrogênio para o oxigênio, como você está vendo aí os valores de ângulos reais, né? Sendo que todas essas 3 moléculas estão no arranjo tetraédrico. As geometrias são diferentes, porque a geometria depende das ligações e não dos pares de elétrons não ligantes na hora de determinar a geometria, né? Então a primeira geometria do CH4 é tetraédrica, a da amônia NH3 é piramidal e a da água é angular, certo? Então, como que a gente verifica então por que esse ângulo ele está sendo diferente, já que todas as 3 moléculas pertencem ao mesmo arranjo tetraédrico, mas geometrias diferentes? Bom, como os elétrons em uma ligação são atraídos por 2 núcleos, eles não se repelem tanto quanto aos pares solitários, ou seja, quando o elétron está participando de uma ligação química, ele está sendo atraído pelos 2 núcleos, e aí ele não se espalha muito, então não tem tanta repulsão. Mas os ângulos de ligação, eles tendem a diminuir quando o número de pares de elétrons não ligantes ele aumenta. Porque o par de elétrons não ligantes, ele deve estar sendo atraído apenas por um único núcleo. Então ele se espalha mais e causa maior repulsão, como a gente pode ver nessa figura. Na primeira parte está mostrando uma ligação de par de elétrons aqui ligantes. Então os elétrons estão participando de uma ligação química, não estão tão espalhados porque estão sendo atraídos pelos 2 núcleos de 2 átomos. Já quando você tem um par não ligante de elétrons,
ele está sendo atraído apenas por um único núcleo e, portanto, ele está mais espalhado. Bom, nós também podemos ter o efeito dessa variação do ângulo de ligação quando você tem uma ligação múltipla. Da mesma forma que os elétrons nas ligações múltiplas se repelem mais do que os elétrons nas ligações simples. Ou seja, quando você tem uma ligação múltipla, uma ligação dupla, por exemplo, no caso dessa molécula de fosgênio, entre o carbono e o oxigênio, aí nós vamos falar mais à frente sobre isso, mas aí você tem uma ligação chamada de π. Essa ligação π, quando ocorre uma ligação dupla, ela é apenas uma nuvem de elétrons. Então essa ligação π faz com que essa ligação múltipla, no caso a dupla aqui, ela fique mais espalhada, causando uma maior repulsão nos elétrons. Portanto, essa molécula que aparece aí, ela tem um arranjo trigonal plano, e porque ela tem 3 domínios de elétrons, né? Ele tem um domínio da ligação dupla e 2 domínios de ligações simples. Então, 3 domínios de elétrons leva a um arranjo trigonal plano. A geometria dessa molécula também é trigonal plana, porque não existe nenhum par de elétrons não ligantes no átomo central. Mas então, no arranjo trigonal plano, o ângulo da ligação deveria ser de 120 graus. Nesse caso, o ângulo não é de 120 graus em todos os casos, porque a ligação dupla ela está mais espalhada, causando uma maior repulsão. Portanto, o ângulo da ligação dupla com a simples ele é maior do que o ângulo entre as duas ligações simples que ocorrem nos cloros, que está mostrando na figura. Tá certo? Então, é dessa forma que você analisa o efeito dos elétrons não ligantes e de ligações múltiplas no âmbito de ligações químicas. Tá certo? Então, vamos encerrar esse tópico 2 na sua segunda parte, para que também finalizarmos esse tópico na próxima parte, na próxima aula.